Olá, sou a professora Andréia Janice Pevezan, professora da Escola da URI, e hoje venho falar um pouquinho com você sobre a geografia no Enem. Então, a geografia na prova do Enem está dentro da prova de Ciências Humanas e na última edição teve muita questão importante e muita questão de geografia junto com história, com sociologia. Então, a gente traz as principais temáticas dos últimos anos, mais ou menos os últimos 6 anos. Como é que a gente fez isso? A gente faz uma varredura nas últimas provas do Enem, identificando quais são os temas que mais se repetem. E é por aí que a gente traz, então, as principais discussões. O principal tema, o que mais cai há 7 anos sempre, com no mínimo 2 questões no Enem, é o tema migrações. Então, os movimentos migratórios é o tema campeão do Enem na disciplina de Geografia. Na última prova, apareceu essa novidade. As migrações dentro da perspectiva de fuga de cérebros, quer dizer, as migrações a partir de pessoas com perspectivas importantes no ramo da tecnologia, da pesquisa, sendo instigadas a migrar para países desenvolvidos. Também tem que sempre lembrar as migrações no Brasil, como elas ocorrem, o contexto das regiões, né? Sempre levando em conta o nível de desenvolvimento de cada local e os fatores, né? Atrativos ou repulsivos, quer dizer, que região que atrai migrantes, que região que por alguns aspectos pode ser repulsiva. Aqui entram, além dos aspectos econômicos, as questões étnicas, conflitos e vários fatores nesse sentido. Um tema importante dentro das migrações são as migrações ou a migração de transhumância, que nada mais é do que a migração temporária, aquela migração periódica, sazonal, que vai por um período e retorna. Mas esse termo transhumância aparece para complicar um pouquinho a nossa vida e o Enem costuma buscar esse tipo de expressão, esse tipo de termo. Dentro dos contextos internacionais, as migrações podem aparecer na gama das atualidades. E dentro de uma atualidade bem antiga, a gente tem o contexto, por exemplo, da Primavera Árabe, que é um movimento que envolve vários países da Ásia, sempre tomando como pressuposto a saída do país por questões aí religiosas, étnicas. Nesse contexto também entram os princípios ditatoriais dentro de um movimento aí migratório. A migração pendular e a ocupação urbana envolve aqui o tema urbanização. Então, migração e urbanização, isso é foco no Enem. O Enem não trabalha conceitos específicos, o Enem relaciona conceitos. Então, aqui a gente vê migração como foco central, como tema central, mas a urbanização sendo um fator relevante, e aqui pode entrar mobilidade urbana junto com isso, e é sempre importante discutir. No caso da migração pendular, a gente está fazendo uma referência a essa migração diária, né? Então, trabalhadores que vivem numa região metropolitana saem da sua cidade ou para estudar ou para trabalhar todos os dias e retornam para a sua cidade de origem. Nesse contexto, então, é muito importante relacionar migrações, população, que é demografia, né? Então, demografia e os estudos populacionais, e urbanização. Dentro de urbanização, que é sempre uma tendência muito forte para o Enem, entram todos os contextos que envolvem o custo de vida nos grandes centros, a questão de infraestrutura, a questão de saneamento, qualidade de vida, tudo isso também está no centro da temática migrações. E esse ano a gente pensa que o Enem possa trazer uma referência a esse momento que a gente está vivendo, que é da pandemia do Covid-19. Por quê? Primeiro, o Enem sempre é elaborado no primeiro semestre do ano, então eventos que ocorram após o segundo semestre a gente não menciona como potencialidade. Só que a gente já falava da pandemia o ano passado na China e depois a expansão para todo mundo, então é muito pertinente essa temática, a gente não sabe em que enfoque. No ano passado, a gente pensava que poderíamos ter mudanças na geografia de ciências humanas no Enem, mas essas mudanças na geografia não foram perceptíveis. Então, a gente aposta novamente numa prova conceitual, bem elaborada, que exige o conhecimento dos principais aspectos que envolvem a área. Um tema, assim, dentro da ciência geográfica natural, que sempre tem que ser retomado,
é a dinâmica e a inter-relação de solos, biomas e clima. Nessa questão de clima, por exemplo, a gente tem que considerar períodos de excesso de chuva ou estiagens, El Niño, Laninha, todas essas temáticas interferem decisivamente nos outros aspectos e também na economia. Então, mais uma vez a gente retoma, não são questões isoladas, são conceitos sempre bem interrelacionados. Temáticas dentro desse contexto aqui que apareceram bem específicas nas últimas provas: irrigação, desertificação e salinização. Todos esses contextos associados aos aspectos econômicos da produção agrícola, mas trazendo à tona a perspectiva da erosão. Dentro do processo erosivo, que é potencializado pelas atividades agrícolas que usam a irrigação como alternativa, a gente vê alguns desgastes mais intensos que a gente chama aí de laterização e lixiviação. Eu quero chamar atenção para o tema lixiviação, que para a gente memorizar é uma espécie de desgaste do solo à água, de modo geral como agente de maior erosão, normalmente agente de erosão aí do campo pluvial, quer dizer chuva, que desgasta esse solo como se estivesse lixando esse solo. Então, a lixiviação é um grau de erosão bem mais profundo e que está diretamente ligado com a irrigação. Num patamar normal, seria uma erosão pluvial, mas com a irrigação a gente vê esse índice sofrer um aumento significativo no seu processo. Salinização é quando a gente tem o desgaste do solo, então, onde a matéria orgânica é retirada e ficam os minerais na composição desse solo. Dentro desse contexto, repetindo, mas a importância disso, né? Os elementos eles vão se relacionando, então pensar em processo de chuva, erosão, salinização do solo, a gente tem que pensar também nos movimentos atmosféricos, no que envolve todo o movimento de massas de ar e o quanto os biomas interferem nisso. Então, pensando, por exemplo, em biomas brasileiros, sempre a gente vai ter que pensar em Amazônia, floresta amazônica e a interferência desse bioma para a manutenção da umidade atmosférica de toda a América do Sul. Então, nesse contexto, a movimentação das massas de ar pode estar relacionada aí com o impacto, por exemplo, do desmatamento na Amazônia. E sempre a relação econômica aqui vai ser muito direta com a prática agrícola, né? Então, nesse ano, é possível que tenha alguma referência a acidentes geográficos, alguma referência a problemas com barragens, às estiagens, que também é uma referência a primeiro semestre, então isso também pode aparecer. Tá? Contextualizamos também um tema de grande relevância sempre, que são os impactos ambientais nos biomas. Aí a gente pode falar de Mata Atlântica, podemos repetir o contexto da floresta amazônica e outros biomas normalmente menos relevantes para a mídia, mas que podem ser potencializados, como o Cerrado brasileiro, impactado, por exemplo, pela produção agropecuária. Dentro desse contexto também, temos que considerar a economia como um elemento importante para a prova do Enem esse ano, porque o impacto econômico, por exemplo, que a pandemia do Covid-19 está ocasionando no mundo todo, penso que possa ser uma referência importante para se pensar questões de Enem no campo das ciências humanas, não só da geografia. Falar em economia, falar em indústria, significa também a gente ter que trazer à tona fontes de energia. E na prova, na edição do Enem 2019, fontes de energia apareceram de forma bem contundente, especialmente falando dos combustíveis fósseis. Então, o petróleo, os recursos não renováveis, como ele, gás natural, enfim. E também sempre trazer à tona as possibilidades, as energias renováveis, a energia solar, a eólica, enfim, como as alternativas. As fontes de energia associadas à concentração industrial, quer dizer, onde a gente tem maior potencialidade energética, tende a ter uma maior concentração industrial. E um elemento que aparece muito associado com a sociologia, é a questão também das relações de trabalho, né? Como que se envolve essa relação da indústria, do trabalho, atividades econômicas que mais empregam hoje, como é que são os sistemas de produção. Então, pode aparecer, por exemplo, contextos de fordismo, toyotismo, esse tipo de coisa também pode ser bem relevante em se tratando de economia, né?
Um tema importante na geografia, que sempre é trabalhado, que normalmente caía nas provas de forma mais intrínseca, na última edição caiu de forma bem direta, que é a política de substituição de importações. Então, nesse contexto, a gente tem que trazer geografia e história juntos, pensar na crise de 29, de como foi importante a crise que o Brasil passou para poder potencializar a sua indústria. E hoje, trazendo à tona também a questão da pandemia do Covid-19, se fala numa nova crise de 29, uma crise superior à de 29. Se a de 29 foi uma crise mundial que potencializou a industrialização no Brasil, o que essa crise pode potencializar? Então, indústria e trabalho, sistemas de produção, tudo isso aqui é extremamente relevante, então fica a dica aqui para a gente pensar crise e avanço econômico, como que isso pode ser trabalhado. Falando em economia, e aqui muito de Brasil, e também entra o contexto urbanização, a questão dos transportes, competitividade, sistema portuário, tudo que envolve mobilidade urbana e logística econômica. Então, nesse contexto, sistemas de transporte evidenciados não só pela mobilidade das pessoas, mas também pelos produtos, pelos bens e pelos serviços. Então, essa mobilidade maior, essa fluidez do espaço geográfico sempre aparece no Enem de forma direta ou de forma intrínseca. E esse ano apostamos na retomada da teoria keynesiana. Dentro dos modelos econômicos e políticos, a gente fala em liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Novamente retomamos a pandemia e a nova necessidade de intervenção do Estado na economia, muito maior do que era até então. Então, o keynesianismo pode aparecer aí como um modelo econômico e político a ser pensado para este ano. Nas questões ambientais, alguns pontos que eu quero enfatizar. Já falamos de biomas e meio ambiente, mas alguns elementos que sempre são relevantes. Poluição atmosférica, a questão da poluição do solo e uso de agrotóxicos na agricultura, por exemplo. O efeito estufa, que sempre é relevante. E um fenômeno que apareceu na última edição, que isso é novidade, então a gente aposta que não vai aparecer nesse formato, mas nos leva a ficar atentos a acontecimentos e fenômenos, às vezes, um pouco menos contextualizados, mas que podem aparecer numa prova, como foi o caráter aqui da ressurgência. A ressurgência, ela caracteriza-se por um movimento das massas oceânicas, quando massas oceânicas mais frias, mais profundas atingem a costa e trazem aí maior inserção também na atividade pesqueira, porque afloram junto aí muitos nutrientes e isso é interessante para a economia. Isso tem muito a ver com o movimento das massas de ar, então aqui para a gente perceber como um conceito ele está ligado com o outro, né? Então, dentro de questões ambientais, muita coisa pode ser levada em consideração, mas o centro é sempre pensar climas, biomas e solos como a referência, tá? Chuva ácida, então falar de poluição atmosférica também nos dá a entender aqui a possibilidade de uma das consequências ser a chuva ácida e os biomas, como a gente já falou, no contexto ambiental. Então, falar em economia, falar em ocupação do espaço, significa falar de impacto ambiental. Então, automaticamente, demografia ou população vai aparecer aqui. Então, população sempre é um tema de referência no Enem, né? Então, analisar taxas de mortalidade, taxas de natalidade, aquilo que a gente chama de crescimento vegetativo, né, da população, que é a relação entre essas duas taxas. Mas é muito comum também a interpretação de gráficos. Então, gráficos demográficos são pirâmides etárias. Então, saber ler pirâmides etárias, retomar o formato das pirâmides etárias, porque cada pirâmide etária ela indica um nível de desenvolvimento, um momento histórico-econômico que aquela região, aquele país está passando. Então, sempre muito importante. População e trabalho, em que setores a população daquele país está mais inserido, então isso também dá um viés do nível de desenvolvimento do local. Então, quer dizer, mais setor secundário, então quer dizer, falta tecnologia, porque o setor secundário hoje, indústria, é altamente tecnológico, mecanizado. Então, o setor terciário que tem que passar por aqui, indicando níveis de desenvolvimento. Dentro de população ainda, a qualificação da mão de obra e sempre ter o cuidado para pensar na atuação das empresas transnacionais. Quando elas buscam, por exemplo,
uma mão de obra, sempre a gente pensa, uma empresa busca mão de obra barata. Nem sempre. Então, sempre pensar, depende do tipo de indústria, o que ela fabrica, o que ela busca. Então, pode ser mão de obra qualificada, depende o seu caráter, depende o seu objetivo. Dentro da cartografia, tem alguns pontos relevantes que a gente sempre tem que retomar, mas a anamorfose é uma coisa muito comum nas provas do Enem, que é você interpretar o mapa pelo formato. A anamorfose significa um mapa deformado, né, do seu formato original, ele sofre uma alteração para indicar uma característica. Normalmente se usa ou para PIB, né, para indicar crescimento econômico e caráter econômico, ou população, muito usado para a população. Então, você amplia a região que tem mais elemento daquela informação que você quer indicar, né? Outros temas a não esquecer, que não podemos esquecer. Dentro de cartografia, projeções cartográficas. Então, já caiu na prova do Enem, por exemplo, o símbolo da ONU, para ser identificado como qual projeção cartográfica representa. A China é um país que sempre traz alguma questão para o Enem, eu acredito que esse ano é uma das grandes apostas. E aqui na América Latina, a Venezuela também é sempre muito relevante pela sua realidade, pelo caráter social e também pela potencialidade energética do petróleo. Fusos horários, na última prova caiu fusos horários, então é bom retomar fusos horários, as regras práticas e básicas assim, de cálculo de fusos horários, porque é muito difícil não cair também. Tá? E outros aspectos importantes dentro da geografia física, a geologia, então lembrar relevo e tectonismo, a hidrografia que a gente já falou da ressurgência e transportes no Brasil como uma referência que sempre a gente gosta de trazer, porque se liga com urbanização, com mobilidade urbana e tudo isso sempre está muito em voga nas provas do Enem, né? Então, multimodalidade, mobilidade urbana, dentro de elementos assim internacionais, conceitos que sempre aparecem, daquilo que a gente chama de atualidades, mas que já são bem antigas, né? Conflito Israel e Palestina, né? Disputas por território, a Síria, que a gente já falou, né? Então, todos esses elementos, eles precisam ser considerados. Vejam, a gente não fica só numa geografia física, nem só na geopolítica, mas a mistura desses elementos, porque hoje a geografia ela trabalha nessa perspectiva, né, de inter-relação. E a gente encontra vocês, então, no dia 5 de novembro, na nossa 19ª edição do simulado da Escola da URI, esse ano na sua escola. Muito obrigada!